Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem a todos. Sou o professor Luciano, professor de sacramentos e também de liturgia aqui da STEF, e estamos uma vez mais aqui para tratarmos do tema hoje da espiritualidade litúrgica. Sabemos que em nossa igreja existem assim diversos caminhos de espiritualidade. Falamos em espiritualidade franciscana, falamos em espiritualidade inaciana, falamos em espiritualidade focolar, enfim, diversos caminhos que se apontam a nós. Contudo, a igreja tem um caminho de espiritualidade que é considerada a fonte e o ápice da sua vida, que é a liturgia. Já desde o Concílio Vaticano II e, sobretudo, no movimento que desencadeia neste concílio, chamado também movimento litúrgico, ao lado de muitos outros movimentos, como o movimento bíblico, o movimento patrístico, enfim, já vem se apontando a liturgia como aquela que deveria nutrir a vida cristã, nutrir o ser cristão. Uma pena, e talvez uma consequência de uma má compreensão do concílio, é que a ideia que muitas vezes ficou de liturgia é que liturgia não tem muito a ver com a vida cristã. Liturgia é algo completamente separado, liturgia é ritualismo, liturgia é rubricismo, liturgia é um conjunto de normas, de regras, que ao invés de libertar, muitas vezes escraviza as nossas comunidades. É uma pena porque essa não é a proposta de liturgia que o Concílio Vaticano II nos traz. Essa não é a proposta de liturgia que a Igreja, e sobretudo agora em tempos de Francisco, vem de novo trazendo, sugerindo e apresentando a nós como caminho para a nossa espiritualidade. Então eu gostaria que nós, neste encontro, tratássemos deste tema de forma muito séria, sobretudo pensando na relação entre liturgia e a vida de nossa igreja, a liturgia e a vida de nossa comunidade. Nesta busca sincera e permanente de encontrarmos o verdadeiro sentido na liturgia para a vida da igreja, eu quero propor então ao longo desta aula algumas reflexões e também algumas orientações. E junto com isso compartilhar algumas preocupações próprias do nosso tempo, de algumas coisas que vemos hoje que não condizem muito com a liturgia da nossa comunidade católica, a liturgia que nós cultivamos aí em nossas comunidades e em nossas casas também. Para viver a liturgia não como um problema, não como algo que nos escraviza, que nos prende, mas senão como um respiro eclesial. Ou seja, a liturgia é uma oportunidade de nós respirarmos, celebrarmos como igreja, abastecermos nossa fé e sairmos dali mais animados ainda com o mistério do reino de Deus. Sempre, claro, na fidelidade à tradição. É importante dizer que a liturgia não é minha. A liturgia também não é sua, não é da sua comunidade, não é da sua congregação. A liturgia não pertence ao Papa Francisco, ao Papa Bento, quem seja, ou bispo diocesano, não. A liturgia é resultado de uma longa tradição, de um longo caminho feito. Nós a recebemos assim. E claro, com a nossa contribuição própria desse século, vamos também passá-la às gerações futuras, né? Sempre atentos às exigências para que a liturgia seja sinal e instrumento da presença de Jesus. Quem se aproxima de nossas celebrações tem que encontrar Ele, o Senhor, o Salvador, que no seu Espírito sustenta esta caminhada do povo de Deus. Goffredo Bozelli, é um monge italiano, ele tem um livro aqui no Brasil, dele, publicado aí pelas edições CNBB, que é o Sentido Espiritual da Liturgia, e este monge, Goffredo Bozelli, convida a considerar a liturgia não tanto pelas expressões do celebrar, que é a forma celebrativa, mas muito mais pelas consequências práticas que ela tem para a vida da igreja. Ou seja, não ficar preocupados, não perdermos tempo na liturgia com o pode ou não pode, mas de fato perdermos tempo, ganharmos tempo com aquilo que a liturgia nos ensina para a nossa vida de fé, aquilo que a liturgia nos ensina para a nossa relação com os outros, aquilo que a liturgia nos ensina para a nossa relação com Deus e com o mundo por Ele criado. Então essa é a atenção que nós queremos dar. Não ficar perdendo tempo com o rubricismo, mas ganharmos tempo de verdade com esta bela escola, este belo caminho pedagógico que a liturgia oferece a todos nós.
Será que a liturgia é um problema ou a liturgia é, de fato, uma solução? Pensemos um pouco na caminhada de nossa igreja, mesmo aqui no Brasil, caminhada recentemente. Às vezes parece que aquela que deveria ser o alimento da vida eclesial se tornou muito mais um problema a ser resolvido. Tem-se frequentemente essa impressão, de que a liturgia ela não é tanto graça, respiro eclesial, mas é muito mais uma dificuldade que tem que ser bem vivida e enfrentada entre aqueles que pensam de um jeito e aqueles que pensam de outro jeito. Entre os mais conservadores e talvez também os mais liberais a respeito de liturgia. Goffredo Bozelli vai insistir de que o futuro do cristianismo no Ocidente depende em grande medida da capacidade que a igreja tiver de tornar a sua liturgia a fonte da vida espiritual dos fiéis. Ou seja, o futuro do cristianismo depende sim da mística do ser cristão. E esta mística do ser cristão passa necessariamente pela vida litúrgica. Portanto, a liturgia ela é uma responsabilidade para a igreja de hoje. Ela não é um problema secundário, não. Pensem agora este tempo que nós estamos vivendo de pandemia, muitos católicos, muitos cristãos, ficam até com dificuldade de sua vida eclesial por não poderem encontrar-se aos domingos na comunidade para celebrar junto o mistério pascal de Cristo. Então a liturgia é sim um desafio, mas a liturgia, antes de ser um desafio, ela é o alimento que Deus dá à nossa vida de fé. Viver da liturgia que se celebra significa viver daquilo que a liturgia faz viver. Então, quando eu digo que a liturgia é alimento, significa dizer que a liturgia nos faz viver de um modo diferente. E como é que a liturgia nos faz viver? A liturgia nos faz viver o perdão invocado, a liturgia nos faz viver a palavra de Deus escutada, a liturgia nos faz viver a ação de graças elevada, a Eucaristia nos faz viver a liturgia nos faz viver a Eucaristia recebida como comunhão. Perdão, escuta, ação de graças e comunhão. No primeiro momento, só esses quatro ensinamentos que a liturgia nos propõe. Ato penitencial, liturgia da palavra, Eucaristia e comunhão. Tudo isso, o próprio rito nos ensina a viver. Boa parte dos fiéis tem contato com a igreja unicamente pelas celebrações. Na verdade, boa parte das pessoas conhecem a igreja por alguma celebração. Seja um casamento, seja um batizado, seja uma missa de sétimo dia, seja uma celebração das exéquias, da encomendação. É ali que boa parte do nosso povo que não participa regularmente das nossas comunidades a cada domingo tem contato com essa igreja. E essas celebrações acompanham toda a vida de um cristão, toda a vida do ser humano, desde o seu nascimento até o seu fim, até a sua morte. Portanto, a liturgia ela fomenta a vida cristã entre os fiéis e fortalece o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da igreja. Ela é uma boa oportunidade também de evangelização. E aí, a liturgia é, pela igreja, vista como a fonte da sua vida espiritual. De modo que, saciados pelos mistérios pascais, os cristãos vivam unidos no amor e sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé. Ser fiéis na vida por aquilo que na fé receberam, pela espiritualidade que a própria liturgia propõe. O Papa Paulo VI, o Papa que acompanha o final do concílio e faz, assim, digamos, os primeiros pedidos, as primeiras solicitações feitas pelo concílio, o Papa Paulo VI é aquele que as leva à execução. E ele diz, Papa, que é preciso aurir luzes e orientações daqueles tesouros que são próprios do cristianismo. Que tesouros são esses? Da história bíblica, portanto, viver a escuta da palavra de Deus, da vida litúrgica, viver da celebração do culto, da relação intereclesial, viver da relação da própria igreja,
das nossas relações como comunidade e também com o mundo, viver desta relação com o mundo. Isso nos faz cristãos, isso nos faz ser igreja, presente no mundo em que nós nos encontramos. Não somos seres alienados, não vivemos separados, escondidos, não estamos inseridos no mundo. E é neste mundo que nós somos chamados a ser luz. Nós podíamos ver, isso que está propondo aqui, a história bíblica, como a Dei Verbum nos apresenta no Concílio Vaticano II, da vida litúrgica, próprio Sacrosanto Concílio, da relação intereclesial e também com o mundo, da Lumen Gentium, ou seja, como é que a igreja se apresenta e se posiciona diante deste mundo que nós nos encontramos. A conversão pastoral, que tem se falado tanto nos últimos tempos, ela convida-nos para a direção da fidelidade às origens. Ora, a conversão pastoral exige ser fiel à origem. Origem de quê? A origem do cristianismo. A olharmos para trás e vermos como viveram os primeiros cristãos e tentarmos viver à luz daquilo que eles viveram também. Portanto, é preciso sim ser fiel à origem da nossa fé. E para sermos fiéis a esta tradição, que eu dizia antes, é preciso ter a coragem de mudar. Só pode ser fiel à tradição quem tem coragem para mudar. Porque também o cristianismo, nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros respiros, quando nascia, ele também teve que mudar, ele também teve que adaptar-se, na sua forma celebrativa, ao mundo no qual ele se encontrava. A partir da Lumen Gentium, a Igreja do Vaticano II expressa a compreensão que tem de si mesma e ilumina os fiéis para entender e viver a e da liturgia. Ou seja, agora a espiritualidade própria da Igreja não vai ser espiritualidades ligadas aos devocionismos, não. Isso foi durante toda a Idade Média, praticamente até o Concílio Vaticano II. Agora a Igreja vai buscar a sua vida de fé e nutri-la a partir das próprias celebrações, ou seja, aquilo que a liturgia apresenta e propõe. Na liturgia, a Igreja manifesta a consciência de ser o corpo e o sacramento de Cristo, e Ele é a sua cabeça. Quando nós celebramos como comunidade, nos constituímos como o corpo dele, e somos guiados por esta cabeça que é Jesus. É Jesus que nos conduz. É Jesus que diz a nós, através do seu Evangelho, como é que nós devemos viver. E a comunidade cristã vai ouvir este Evangelho na celebração dominical da Eucaristia, na celebração sacramental da presença do Senhor. Ali nós vamos ouvir sua palavra, ali nós vamos ajudados pela Igreja a entender o que aquela palavra tem a dizer a nós, naquele dia, naquele momento próprio de nossa história. Celebrando na liturgia o mistério pascal, esse mistério da morte e ressurreição do Senhor, que faz parte também da vida de cada um de nós, porque todos nós temos os nossos mistérios pascais, todos nós morremos e ressuscitamos, nossas comunidades passam por experiências de morte e ressurreição, a sociedade em que nós vivemos enfrenta um mistério pascal a cada dia. A história do Brasil nos mostra quantos mistérios pascais, quantas experiências de morte, quantas experiências de vida, de ressurreição. Então a liturgia vai celebrando o mistério pascal de Jesus no nosso mistério pascal. Ou seja, na nossa vida diária, na vida de nossas comunidades, na luta que cada ser humano enfrenta neste caminho, neste mundo, para poder vencer. E nós celebramos o mistério pascal de Cristo, no mistério pascal de cada um de nós. Por isso, toda a liturgia ela é uma realidade sacramental. Como sacramental? Ela é sacramento dessa presença de Deus na vida, na nossa vida, na vida de nossas comunidades. A Sacrosanto Concílio, documento conciliar, deve ser lido à luz do sucessivo ensinamento conciliar. Ou seja, não podemos separar aquilo que a Sacrosanto Concílio nos apresenta de liturgia do caminho que foi feito. Mas já esse primeiro documento conciliar propunha claras orientações para a reforma da liturgia e da vida da Igreja. Por que é tão importante falar desta reforma? Porque aqui nós temos que imaginar como é que a Igreja vivia antes. Aonde a Igreja de Cristo buscava o seu alimento antes do Concílio Vaticano II? Nas devoções.
O devocionismo era o que alimentava a vida cristã. Muitas vezes, enquanto se celebrava a Eucaristia ao pé do altar, e a compreensão de quem celebrava era unicamente o presbítero, o padre rezava a missa, os fiéis que vinham até a igreja assistir àquela celebração, mas não entendiam do que se tratava, porque não entendiam a língua, não havia interação nenhuma entre o ministro e a assembleia. Essa comunidade alimentava a sua fé através das devoções, rezando o terço, meditando os passos da via sacra, alguma ladainha de algum santo, enfim, a comunidade se entretenia durante a celebração para que de alguma forma pudesse rezar. Por quê? Porque verdadeiramente, realmente, a liturgia não alimentava, porque ela nem compreendia do que se tratava. A liturgia edifica a igreja em templo santo do Senhor. Essa é a ideia. A liturgia é fazer do conjunto dos cristãos o templo. Onde Cristo habita? Habita na sua igreja. E a igreja não é o templo, a igreja é a comunidade. Então nós somos o templo dele. A liturgia mostra a igreja também aos não cristãos, como sinal levantado entre as nações, sinal de unidade. Ou seja, quando nós nos reunimos, celebramos a cada domingo nossa fé, ali nós manifestamos àqueles que não partilham a nossa fé, quem nós somos, que tipo de igreja nós somos. O Concílio Vaticano II e a grande graça que se beneficiou a igreja no século XX favoreceu a compreensão da igreja e da liturgia de maneira mais significativa. Impulsionou a superação de uma visão de liturgia como cerimônia, ritualismo ou ornamentação ritual, espetáculo. Não, liturgia não é espetáculo. Liturgia não é um ritual vazio. Liturgia é a celebração do mistério do próprio Jesus, da vida de Jesus. Liturgia é o encontro, a possibilidade do encontro de cada ser humano com Deus. As mudanças apontadas pelo concílio foram, antes de tudo, na compreensão do que é liturgia. As modificações visíveis, claro, dos ritos, devem ser entendidas e vividas neste contexto teológico, eclesial e pastoral muito mais abrangente. Ou seja, o visível mudou para que pudesse levar à compreensão daquilo que ele celebrava. A grande mudança feita pelo Concílio Vaticano II não é naquilo que nós vemos e percebemos em nossas celebrações, mas é por aquilo que talvez esteja escondido por detrás de cada rito que nós fazemos. Quando dou cursos por aí, geralmente pergunto às pessoas: qual foi, na opinião de vocês, a grande mudança do concílio? E a maioria diz: o padre celebrava de costas, agora celebra de frente. O padre celebrava em latim, agora celebra em português. Claro, são mudanças importantes, significativas, que nos favoreceram muito, mas uma das grandes mudanças do Concílio Vaticano II a respeito da liturgia foi proporcionar que a comunidade cristã tivesse acesso à palavra de Deus. Porque quem ia à missa antes do concílio também ouvia a palavra, mas era proclamada em latim. Não entendia. Os textos elencados para a celebração dominical eram muito pequenos e repetitivos. Essa riqueza que nós temos no período pós-conciliar, de um missal dividido num triênio, ano A, B e C, em que nós contemplamos praticamente as grandes, os mais importantes passagens de toda a Bíblia, isso foi uma graça dada somente pelo concílio. Nós não tínhamos isso antes. Então, nos apegamos às vezes àquilo que é visual, como a língua, como a posição do ministro, e nos esquecemos das mudanças estruturais que o concílio nos proporcionou. O concílio, pelas aquisições do movimento litúrgico, que foi aquele movimento que começa lá no final do século XIX, vem século XX até desembocar na Sacrosanto Concílio, através deste movimento ele favoreceu a superação de uma visão de liturgia estático-jurídica. Hoje vocês estudam uma cadeira própria de liturgia, quem faz o curso na STEF, quem faz a graduação, existe uma cadeira própria de liturgia.
E não é dentro do direito canônico. Mas durante muito tempo na nossa igreja, a liturgia foi assunto de direito canônico. Estudar liturgia significava estudar o direito litúrgico. E o direito litúrgico dizia o que se pode e o que não se pode fazer. Então, estudar a liturgia é estudar normas, regras. E na cabeça de muitas pessoas ainda está presente isso. A maioria das perguntas que eu escuto quando dou algum curso de liturgia aí pelo Rio Grande do Sul é: padre, isso pode ou não pode? Não desconsidero a pergunta. Mas a pergunta primeira deveria ser: que sentido possui isto? Por que fazemos assim? Lembram quando Jesus termina a última ceia com seus discípulos? O Evangelho de São João diz que ele levantou, cingiu a cintura com uma toalha e pôs-se a lavar os pés deles. Terminando o lava-pés, Jesus dirige uma pergunta muito importante. Ele diz assim: vocês compreenderam o que vos fiz? Essa é a pergunta que deveria brotar de cada ação litúrgica. Nós compreendemos o que foi feito? O que está por detrás deste sinal, desta ação? O que o Senhor quis nos dizer com esse gesto litúrgico, com esse símbolo que foi colocado diante de nós? Vocês entenderam o que vos fiz? Então a liturgia vai muito além de uma visão estático-jurídica. Propõe uma visão mais dinâmica teológica, ou seja, as celebrações litúrgicas, os ritos litúrgicos têm uma finalidade teológica, que é nos alcançar Deus, nos colocar perto dele. Existe o perigo, claro, de voltar atrás, de empobrecer a compreensão e a celebração da liturgia. E é um perigo muito perto de nós, muito constante, né? Nós vemos hoje muitos grupos que querem de novo uma liturgia celebrada em latim, que querem de novo voltar a todo aquele ritualismo que havia, que acham que talvez através daquilo podem se aproximar mais de Deus por causa da relação mistérica com Ele. Então existe um perigo sim do voltar, do querer regressar, do querer ir até atrás. Mas certamente, quando se tem esta compreensão, falta algo muito importante, que é a ideia de que o que deveria abastecer a vida cristã é a própria liturgia. E se eu entendo isso, vou entender também de que eu preciso compreender o que é dito. Porque a liturgia se expressa, se comunica também através de uma linguagem verbal. E na linguagem verbal, entender o código de expressão, de comunicação é fundamental. Eu preciso compreender a língua para poder me apropriar das orações, dos comentários e munições, da palavra que é dita, porque se eu não compreendo a língua, não chego até o que está sendo dito. E estes, muitas vezes, focam a atenção mais nas cerimônias do que no conteúdo dessas cerimônias, propondo expressões celebrativas de efeito imediato, não alicerçadas na antiga tradição e nem sustentada por razões de verdadeira inculturação, que foi sempre o caminho que a liturgia ao longo desses 2 milênios seguiu. A recusa ou a não completa aceitação da liturgia da Sacrosanto Concílio, ou seja, do Concílio Vaticano II, reflete uma interpretação, ou pior ainda, a não aceitação da eclesiologia de comunhão, da Lumen Gentium. Então, o problema, que muitas vezes pode parecer que é um problema de liturgia, não é um problema de liturgia, é um problema de eclesiologia. Não é a liturgia, não é por ela que se vê brigas pela visão de igreja, porque a liturgia manifesta aquilo que a igreja é. Se eu celebro desta forma, significa que eu entendo a igreja desta forma. Se eu celebro daquela forma, significa também que eu entendo a igreja daquela forma. Então, muitas das dificuldades que nós temos não são dificuldades litúrgicas, mas dificuldades eclesiológicas. E talvez aqui esteja o grande problema. A aceitação de alguns grupos da própria compreensão de igreja que se dá a partir do Concílio Vaticano II. A liturgia expressa aquilo que a igreja é. E eu quero uma liturgia que demonstre, ou melhor, eu celebro uma liturgia que demonstre a igreja que eu acredito. Alguns desses princípios teológicos que alicerçaram as propostas celebrativas a partir do Concílio Vaticano II podem ser resumidos nesses termos. Primeiro,
A liturgia é o momento histórico da salvação. Então a liturgia é apresentada como o momento da história da salvação. A história da salvação não terminou, ela não acabou, ela continua, dirá Sacrosanto Concílio VII. E a história da salvação continua hoje através das celebrações litúrgicas. Cristo salvou, continua salvando, quando celebramos, por exemplo, o sacramento do batismo. Cristo alimentava as multidões, continua alimentando, quando celebramos o sacramento da Eucaristia. Cristo perdoava os pecados, continua perdoando pelo sacramento da reconciliação. Cristo chamava homens, discípulos, apóstolos, continua chamando através do sacramento da ordem. Então o Senhor continua agindo através da liturgia, por isso a liturgia é continuadora dessa história da salvação. Segundo, Cristo total, sujeito da ação litúrgica. A liturgia não sou eu que faço. A liturgia não é o Papa Francisco que faz. A liturgia não pertence ao ministro. A liturgia é dele, é de Cristo, é Cristo quem celebra. É Cristo o sujeito da ação litúrgica. E o Cristo total. O que significa o Cristo total? Cabeça e membros. Nós somos seu corpo, nós formamos estes membros. Portanto, a liturgia, ela é uma ação da igreja como todo, capitaneada aqui, cabeça de Cristo. Ele celebra a liturgia e nós celebramos enquanto estamos unidos a Ele. Ele é o único e eterno sacerdote. O sacerdócio da nova aliança não tem nada a ver com o sacerdote da antiga aliança. Nós já não oferecemos mais sacrifícios a Deus. Conforme a carta de São Paulo aos Hebreus, Jesus ofereceu o único e eterno sacrifício. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dirá a prece eucarística número 1. Nós, vossos servos e também vosso povo santo. Portanto, a liturgia não é celebração do padre. A liturgia é a celebração de toda a comunidade, de toda a igreja. Não podemos mais imaginar ou querer voltar a uma missa onde o padre é o ator principal. Não cabe mais isso. Não tem sentido na nossa compreensão de igreja e de mistério celebrado. Sujeito do celebrar é a Assembleia reunida com o povo de Deus e o corpo de Cristo. Romano Guardini, um dos grandes teóricos da reforma litúrgica, diria: a liturgia não diz eu, a liturgia diz nós. A liturgia apoia-se não no indivíduo, mas na comunidade dos fiéis. Quanto menos eu e mais nós, mais litúrgicas estarão sendo as nossas celebrações. Em tempos de exagerado subjetivismo, onde cada um faz aquilo que quer, que se sente bem, claro que torna-se difícil viver a dimensão própria da liturgia. A comunhão eclesial é essencial não só para a liturgia, mas para o ser cristão. A comunhão eclesial é importante para aquilo que eu entendo como ser cristão. Não vivo para mim mesmo, vivo para uma comunidade chamada igreja, vivo para o povo de Deus. O subjetivismo, como também o coletivismo, são inimigos da verdadeira comunhão evangélica. Ou seja, eu também sou importante, tenho meu papel, tenho minha finalidade, tenho minha função dentro deste corpo. A liturgia é o momento em que se manifesta o ser igreja de Jesus, essa igreja que pertence a Ele, que o Espírito Santo leva ao conhecimento da verdade total e unifica na comunhão e no mistério. Por isso ela é chamada a derrubar muros e toda atitude de aristocracia espiritual. Não existe mais importante, menos importante. Na liturgia todos somos iguais. E os que se consideram donos da liturgia, desconsiderando as orientações do Papa, dos bispos ou julgando-se melhor que os outros, estão fora da comunhão. A liturgia pertence à igreja como um todo. E na igreja ninguém deveria ter a pretensão de querer salvar a liturgia. Existe um site por aí que se chama Salvem a Liturgia. Como vamos salvar a liturgia? A liturgia é que nos salva. É a liturgia que nutre a nossa fé. É a liturgia que alimenta o nosso ser cristão.
Não é ela, não sou eu que salvo ela, é ela que me salva. Um discernimento eclesial que compete, antes de tudo, claro, ao nosso magistério, nossos bispos, que têm que, de novo, reconduzir a liturgia para o seu caminho. Sacrosanto Concílio 22 afirma que regular a Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja. Pertence, dentro dos limites estabelecidos, também às competentes assembleias episcopais, territoriais, legitimamente constituídas. Ninguém mais, mesmo que seja sacerdote, ouse, por sua própria iniciativa, acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for em matéria litúrgica. Nós não instrumentalizamos a liturgia nos forma. Liturgia celeste e liturgia terrestre. Lembremos ainda que a comunidade que se reúne no nome do Senhor não é grupo de perfeitos. Nem a liturgia é a expressão da plenitude que se realizará somente no céu. Ou seja, nós somos humanos e somos nós, como seres humanos, que celebramos esta liturgia. Do nosso jeito, com as nossas falhas, com os nossos erros, procurando fazer o melhor para podermos contatar bem com Deus, mas também tendo presente que somos seres humanos e celebramos de alguma forma, da forma que somos. E Deus certamente compreende as nossas limitações. Claro que nós sempre olhamos para essa liturgia do céu e queremos um dia estar lá, celebrando este culto verdadeiro diante de Deus. Concluímos assim que existe vida cristã porque existe liturgia, ou seja, presença e atualização sacramental no mistério de Cristo na história. A liturgia é fonte da vida cristã. Vida e celebração não podem estar desassociados. Vida e celebração devem caminhar sempre juntos. Para isso, é preciso compreender e amadurecer um estilo de vida, de atividade pastoral bem exigentes. Comporta organizar a vida tendo a liturgia e a Eucaristia como cume e fonte da própria vida humana e cristã. E aqui entra especificamente o assunto deste nosso encontro, que é a espiritualidade. A liturgia e também a Eucaristia deve ser o cume e a fonte da própria vida humana e cristã. Quando o documento conciliar diz que a liturgia é fonte, ora, a liturgia está na base, na raiz. É ali que eu alimento a minha fé. E quando o concílio vai dizer que a liturgia é ápice, cume da vida cristã, significa também que o fim último daquilo que eu faço é o louvor a Deus. Mesmo as minhas obras caritativas, eu as faço, claro, tendo em vista o meu irmão que necessita de mim, mas também Deus que se encontra nele. Então,